Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus. Já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos nos deter aqui nesse texto. De vez em quando eu vou citar alguns outros, talvez fazer alguma outra leitura, mas a gente vai se deter principalmente nessa mensagem desse capítulo 3 de 2 Pedro. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse dia, essa noite, eu quero em nome de Jesus trazer uma mensagem a respeito da questão da vinda de Jesus. E falando também sobre o que vai acarretar essa vinda. Porque Jesus vem e Ele vai fazer algo, Ele vem para realizar algo. E é sobre isso também que eu quero que a gente reflita nessa noite. Sobre a sua vinda e o que vai acontecer quando Ele voltar. E outra coisa que eu quero levar cada um de nós a refletir aqui nesta noite é o seguinte. Que eu quero que você reflita nisso. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse dia da volta de Jesus? Esse dia vai ser um dia de alegria e de tristeza para muitos. Vai depender da nossa postura, vai depender da nossa atitude, vai depender da nossa fé. Vai depender de como nós estamos nos colocando diante de Deus, de como nós estamos respondendo ao chamado de Deus. E eu quero que você saia hoje dessa noite, em nome de Jesus, refletindo profundamente na sua vida. Quando chegar esse dia, como nós compareceremos diante de Deus? Qual será a nossa sentença? O que será de nós? O que vai acontecer com cada pessoa? Isso é algo, irmãos, que muitas pessoas estão esquecendo nos dias de hoje. Infelizmente, muita gente está vivendo como se Jesus não fosse voltar nunca. Como se essa existência aqui na Terra fosse durar para sempre. E a verdade é que essa existência nossa aqui é bem passageira, bem breve. Logo, logo ela passará. Logo, logo nós nos veremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E teremos que prestar contas das nossas vidas. Isso vai ser mais rápido do que a gente imagina. Então esse momento que a gente vive aqui é breve. Mas a maneira como a gente vive aqui vai determinar como vai ser a maneira como a gente vai viver pelo resto da eternidade. Depende de como a gente vai viver aqui, de como a gente vai responder ao chamado de Deus. E muita gente não está atentando para isso. Está vivendo a vida do jeito que bem deseja, do jeito que quer. E não percebe o risco que está correndo. Não percebe o perigo que está correndo. Não percebe o que está vindo sobre a terra. E não está preparado para esse dia, para o dia do Senhor, para o dia da vinda de Cristo, para o dia da ira de Deus, para o dia de Deus. Este dia é chamado de muitas maneiras. Então é sobre isso que a gente vai refletir. E eu quero ler aqui com vocês capítulo 3. E eu vou lendo e refletindo com os irmãos, como eu tenho o costume de fazer. À medida que eu vou lendo, a gente vai refletindo no texto.
Então, 2 Pedro capítulo 3, vamos ver aqui a partir do versículo de número 3. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, seus próprios desejos carnais, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, nos últimos dias, a palavra de Deus diz que viriam escarnecedores. Nós já estamos nesses últimos dias. Desde quando começou a era da igreja, já é os últimos dias. E esses últimos dias são mais últimos dias ainda, porque Paulo disse que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós cremos. Cada dia que se passa, nós estamos mais perto do dia final, do fim. Então nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses dias de hoje, isso aqui também é realidade. Isso aqui já era realidade naquela época, irmãos. Naquela época, já existiam pessoas que escarneciam de Deus, dizendo: Jesus não vai voltar, está demorando muito, isso é mentira, isso é conversa fiada, não vai acontecer nada disso. E hoje muitos também estão assim. Passados quase 2000 anos da morte de Cristo, quantas pessoas hoje não estão zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, e dizendo assim: Jesus não vai voltar, isso foi algo que inventaram, isso é conversa, isso é invenção dos religiosos, isso não vai acontecer, o mundo não vai acabar nunca, essa era aqui vai continuar para sempre, nós vamos continuar tendo a nossa vida aqui e nada vai mudar, Jesus não vai voltar. Isso são as pessoas religiosas, fanáticas, querendo colocar medo nos outros, para que as pessoas venham para a igreja e possam dar o seu dinheiro na igreja, querendo roubar o dinheiro dos fiéis. Quantas pessoas não estão falando esse tipo de coisa? Muitas. E essas pessoas vão ser aquelas que vão se surpreender mais quando verem o Senhor voltando em toda a sua glória. Aleluia. Porque elas estão certas de que isso não vai acontecer, mas isso vai acontecer. Isso é certeza. Isso é certo. Por que que nós temos certeza disso? Porque a palavra de Deus é quem diz. E se Deus falou, nenhuma das suas palavras pode cair por terra. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que ele falou vai se cumprir. Jesus certa vez disse: nenhum i ou um tio da lei cairá por terra sem que tudo se cumpra. Então tudo que está dito na palavra de Deus vai se cumprir. É certeza, não há dúvida nenhuma. Aquele que crê tem essa certeza. Mas existem pessoas que estão escarnecendo hoje. Talvez já escarneceram de Deus, zombando de você também, dizendo: você é muito besta para acreditar numa história dessa, Jesus não vai voltar, aproveite a sua vida, viva do jeito que você quiser, aproveite para curtir, aproveite para ir para as festas, para beber, para fazer o que bem você entende, porque não vai acontecer nada, depois que essa vida acabar, pronto, terminou tudo, o inferno é aqui, não vai ter nada além. Não existe isso de que Jesus vai voltar. São a conversa das pessoas hoje. Mas como elas vão se surpreender? Porque eles estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas é certo que ele vai voltar. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 5. Porque deliberadamente, ou seja, de propósito, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água e pela palavra de Deus.
pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então olha o que ele diz aqui, que sempre houve céu e terra. E quem é que diria que um dia o mundo daquele tempo ia perecer afogado em água? Que tempo está falando aqui? O tempo de Noé. Assim como Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, Pedro também faz essa comparação. Por quê? Porque é uma realidade que aconteceu e que ilustra a época de hoje. Na época de Noé, quantas pessoas não zombaram de Noé? Noé foi mandado por Deus para preparar a arca. Por que para preparar a arca? Para salvar ele e a sua família. Por quê? Porque Deus ia mandar dilúvio sobre a terra. Por que Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra? Por causa do pecado da humanidade. Porque a iniquidade tinha se multiplicado. E a ira de Deus se tornou grande por causa do pecado, e Deus ia enviar juízo. E Deus alertou Noé para construir a arca, porque ele ia destruir tudo com água. Quantas pessoas, imagine, talvez até alguns que estão aqui, não sei, se estivesse naquela época, ia zombar de Noé, ia dizer que loucura, nunca houve nada parecido, nunca choveu sobre a terra, como é que o mundo vai acabar em água? Como é que uma coisa dessa vai acontecer? Deus não vai mandar juízo não, isso é conversa, esse homem está louco construindo essa arca. Quantas pessoas não disseram isso de Noé? Quantas pessoas não acharam que era impossível? Acharam que não ia acontecer? Mas aconteceu do jeito como Deus disse. Noé construiu a arca e Deus mandou o dilúvio. E toda a terra foi coberta de água. Toda a criação ali pereceu, a não ser Noé, sua família e os animais que foram preservados na arca para poder dar continuidade à humanidade. Mas todo o resto pereceu. Quantas pessoas não se aterrorizaram e ficaram apavoradas? Imagina na época, quando começou a chover e a chuva não parava, e eles entraram na arca e a porta foi fechada pelo lado de fora e ninguém mais podia entrar. Imagine o desespero. Imagine. Sabendo que o que viria depois era condenação e que a porta da salvação estava fechada. Não ia se abrir mais. As pessoas duvidaram, mas depois ficaram desesperadas, porque não havia mais chance. Só havia juízo para ser derramado sobre a vida deles. Então, da mesma maneira, Pedro está mostrando aqui, assim como Jesus mostrou, que assim como foi na época de Noé, é hoje. Naquela época o mundo foi afogado em água. Mas aí ele diz no versículo 7: ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, ou seja, pela mesma palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem, ou seja, a realidade presente, têm sido entesourados para fogo, ou seja, estão guardados, reservados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja o que fala também aqui no versículo de número 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então veja o que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Assim como no passado, ele está dizendo aqui, ele está dizendo para as pessoas: olhem para o passado, vejam como foi no passado. Aquela geração não acreditou, mas o dilúvio veio e destruiu a todos. E aí ele está lançando o alerta: esta terra e este céu presente também estão guardados para juízo.
fogo de Deus vai ser derramado sobre a terra. O que é isso? A ira de Deus vai vir sobre este mundo. Eles estão entesourados, eles estão guardados, reservados, só aguardando o dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre esta terra e sobre os homens ímpios. Ou seja, aquelas pessoas que andam na impiedade, que andam em desobediência a Deus, que não creem em Deus. Então este dia vai chegar, vai haver de novo juízo de Deus sobre a terra, vai haver de novo destruição, vai haver ira de Deus derramada sobre a terra. Mas quantas pessoas estão vivendo como se isso não fosse acontecer? As pessoas não acreditam no que a palavra de Deus diz. Assim, estão como nos dias de Noé, estão vivendo do mesmo jeito, andando com as suas vidas, achando que nada vai acontecer. E aí eu quero ler com você aqui o texto de Mateus capítulo 24, para a gente entender melhor essa comparação com os dias de Noé. Mateus 24, 37. Aqui vai ser o próprio Jesus falando. Mateus 24, 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Ele, é Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, olha só o que acontecia antes do dilúvio. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, o que eu queria dizer aqui com esses versículos? Preste bem atenção, para que você não se enquadre nisso. A palavra de Deus diz com certeza que assim como foi nos dias de Noé, Deus enviará juízo sobre a terra na volta de Cristo. Ele vem para julgar os homens ímpios e para lançar fogo sobre a terra, ou seja, ira de Deus, juízo de Deus sobre este mundo. Mas as pessoas estão vivendo hoje como nos dias de Noé. Como é que as pessoas viviam nos dias de Noé? Como diz aqui, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estão andando sem se preocupar, como se nada fosse acontecer, dizendo assim: não, eu não estou nem aí para nada, eu quero viver a minha vida, eu quero andar como eu quiser. E olha que essas coisas não eram coisas ruins. Comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, coisas normais que as pessoas fazem. O beber aqui não se refere a embriaguez como o mundo vive hoje, não. Fala mais de coisas de refeição, que era comum no judaísmo. Então, as pessoas estavam comendo suas refeições, se casando, trabalhando, vivendo as suas vidas, tendo uma sentença de juízo decretada sobre elas. Imagine só a situação. Havia uma sentença de juízo decretada sobre a vida deles, e eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer. Quantas pessoas nos dias de hoje estão assim, queridos? Quantas pessoas? Pare para pensar quantas pessoas agora no mundo estão vivendo as suas vidas sem pensar em Deus, achando que vão permanecer talvez para sempre nessa terra, ou que quando morrer tudo se acaba. Quantas pessoas neste momento estão afundadas na lama do pecado, nas trevas, vivendo uma vida perdida, vivendo uma vida desregrada, cometendo todo tipo de pecado e abominação a Deus, se prostituindo, mentindo, adulterando, roubando, assassinando, fazendo tudo que entristece o coração de Deus, sendo que uma sentença de juízo está decretada sobre eles. Mas eles simplesmente ignoram como se nada fosse acontecer. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 1, se eu não me engano é Romanos 1,
que aquele que vive no pecado, ele está acumulando sobre si ira para o dia da ira. Cada pessoa que está vivendo no pecado, quanto mais ele vive no pecado, mais ira de Deus está sendo acumulada sobre a vida dele. Eu vou já falar sobre isso aqui, mas já adiantando, Deus ele é um Deus de misericórdia, Deus ele é um Deus de graça, de perdão, de restauração, é o desejo dele. Mas aquele que se afasta de Deus para viver no pecado, ele está a cada dia acumulando ira de Deus. Deus ele é tardio em se irar, ou seja, ele se demora a irar, mas Deus se ira. Deus ele é justo, Deus manda juízo. E quanto mais as pessoas estão vivendo no pecado, elas não percebem, porque isso é algo espiritual. O cálice da ira de Deus está só se enchendo. A medida do cálice está se enchendo a cada dia mais. E as pessoas estão vivendo no pecado como se nada fosse acontecer. E elas não percebem, porque elas não veem com seus olhos, elas acham que não está acontecendo. Mas o cálice da ira de Deus está se enchendo. Está se enchendo, está se enchendo. Vai chegar o dia que a misericórdia de Deus vai cessar. E vai o quê? Se derramar o seu cálice de ira sobre aquela pessoa. Porque todo aquele que rejeita a misericórdia, só sobra para ele juízo. Só existem essas duas opções na vida de uma pessoa. Ou ela recebe misericórdia, perdão, ou juízo. Não tem um meio termo. Então quantas pessoas estão hoje vivendo assim? Negligenciando totalmente a Deus, se esquecendo de Deus. Quantos alertas já receberam? Quantas pessoas já bateram na sua porta para evangelizar? Quantas pessoas já lhe entregaram folheto, já falaram de Jesus, dizendo: Jesus quer te salvar, Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer te dar uma nova vida. E as pessoas estão dizendo: não, eu quero pecado, eu quero viver fazendo coisa errada, eu quero estar na embriaguez, na prostituição, nas orgias. Estão rejeitando. Jesus está querendo entrar na vida deles, eles estão rejeitando. E eles não percebem o que está por vir. Queridos, imagine o seguinte: se a gente tivesse aqui, a gente está vivendo aqui no Maracanã, na tranquilidade. Aí vamos supor que viesse um alerta, de alguma maneira, do governo, não sei, só uma suposição, de que algum outro país lançou um míssil para cá, lançou uma bomba. Só para você entender a situação, como é grave. Aí imagine que você tem 1 hora para sair daqui, para evacuar essa cidade, para se salvar. O que você faria? Eu tenho certeza que não ia restar uma pessoa nessa cidade. Iam sair todos correndo daqui aos atropelos, ia faltar avenida para sair carro daqui. E o que eu acho interessante é que há um juízo de Deus pior do que uma bomba atômica, pior do que 1 milhão de bombas atômicas para ser derramado sobre a terra. Deus já disse: o juízo está vindo, o juízo está a caminho. Se converta, se arrependa dos seus pecados, se volte para mim, porque eu quero te salvar para você escapar desse juízo. E quantas pessoas estão brincando, achando que não vai acontecer? É uma situação 1000 vezes pior, 1 milhão de vezes pior. Mas por que as pessoas não percebem? Porque é espiritual, elas não veem. E elas estão cegas. Estão cegas, acham que não vai vir, que não vai acontecer. Mas está a caminho. Cada segundo do seu relógio que está passando aí, está chegando mais perto desse dia. Aqueles que viverem na impiedade vão ser alvo desse juízo. E as pessoas estão brincando. E outra questão interessante que a gente precisa meditar aqui é, como eu disse, que eles estavam fazendo aqui coisas boas. Eu falei de pessoas até agora que vivem no pecado. Para esses é pior ainda. Mas esses aqui da história, da parábola de Jesus, estavam fazendo coisas boas. Eu vi até uma mensagem uma vez que diz: coisas boas que deixam as pessoas fora do céu.
Por que coisas boas podem deixar alguém fora do céu? Porque muita gente, hoje em dia, está idolatrando as bênçãos e esquecendo do Deus que derrama as bênçãos. Muita gente hoje em dia está amando mais as coisas que tem, que recebe, que Deus proporcionou para ela viver nesta terra, e que são coisas até boas. E elas estão priorizando mais isso do que a Deus. Quantas pessoas hoje, até mesmo pessoas que estão dentro das igrejas, vivem como se Jesus não existisse? Jesus nunca tem prioridade nas suas vidas. Jesus nunca tem o primeiro lugar. Sempre a prioridade são os seus prazeres, as coisas que eles querem fazer, os seus planos, os seus sonhos, seus projetos, seus casamentos, suas refeições, seus lazeres, seus passeios, suas viagens. Quantas pessoas vivem para si mesmos essa vida? E Deus nunca tem prioridade, Jesus nunca tem lugar. Dizem que amam a Deus, mas em primeiro lugar está sempre as outras coisas, não Jesus. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? São como estas pessoas da época de Noé, que alguns não estavam fazendo nada demais, mas sabe qual foi o pecado deles? Ignorar a Deus. Hoje é o pecado de muita gente, é esse no mundo: viver como se Deus não existisse, viver como se Jesus não significasse nada, viver como se a vontade de Jesus não fosse nada, e simplesmente fazer sua própria vontade, fazer o seu próprio querer, viver sempre para si mesmo. Nunca tomar sua cruz para seguir a Jesus, nunca renuncia nada, nunca deixa nada, nunca abre mão de nada para agradar a Deus. Seu único desejo é agradar a si mesmo, é satisfazer a si mesmo, é acumular bens nesta terra, é proporcionar prazer para si, alegria para si, para os seus. E Deus nunca tem lugar, Deus nunca é glorificado naquela vida. Vai chegar o dia que vão comparecer diante do tribunal de Cristo também. Vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia que vão ter que prestar contas. E como será? Como que vão comparecer diante de Deus? Será que vai haver desculpa? Imagine, você acha que Jesus vai aceitar desculpas do tipo assim: Senhor, me perdoa, eu não tive tempo para ti. Sabe, Jesus, eu tinha tantas coisas para fazer, tanto trabalho, tantos projetos, tantas coisas que eu queria realizar, tantas viagens, tanto lazer, tantas futilidades. Aí Jesus, o Senhor entende, né? Eu acabei deixando o Senhor de lado, não me importei com a tua vontade, com o teu propósito, com os teus planos, não me importei em viver como um cristão para te servir. Vivi a vida como eu quis. Mas, Senhor, eu fui uma pessoa boa. Não fiz coisas demais. Sabe o que essas pessoas vão ouvir de Jesus? Aquela frase terrível: afaste-se de mim, eu não conheço vocês. Não conheço. Por que não conheço? Porque vocês viveram a vida toda de vocês longe de mim. Eu nunca tive lugar. Eu sempre estava de lado. Vocês nunca pensaram em mim, em nada relacionado a mim, era só vocês. Então vocês já receberam suas recompensas. Era isso que essas pessoas viviam na época de Noé, assim. E é assim que muita gente vive hoje, infelizmente. Vamos continuar aqui no texto em nome de Jesus. Pedro 3,8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é diferente. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, que Jesus está demorando. Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo.
Para nós, 2000 anos é muita coisa. Talvez para Deus não é. Às vezes 1000 anos para Deus é como um ano. 1000 anos para nós é como um ano para Deus. Deus ele tem um tempo diferente do nosso. Mas é certo que vai chegar o dia, querido. Eu não sei se vai ser nessa geração. Não sei. Embora eu não tenho certeza, mas pelo que a gente olha os sinais de como está o mundo hoje, a impressão que a gente tem realmente é que isso vai ser logo. Vai ser realmente rápido. Mas nós não podemos afirmar quando vai ser. Porque Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então nós não podemos marcar uma data, mas nós podemos ver os sinais e ver que está perto. Muita coisa tem se cumprido, está chegando. Nunca a humanidade foi tão má, nunca houve tanto pecado sobre a terra. O mundo, se você olhar, ele está um caos. Ele está um caos em todos os sentidos. Ele está sendo destruído. Ele está se destruindo a si mesmo. Os valores estão se perdendo. Deus está sendo esquecido. O amor está esfriando. As pessoas estão perdendo o interesse por Deus. O pecado está se multiplicando. Os sinais estão aí se cumprindo. Os sinais na natureza. Então aquele que tem discernimento percebe que o dia está perto. Mas nós não sabemos quando vai ser. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Como ele diz no versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou seja, o Senhor não vai retardar. No dia certo ela vai se cumprir. Esse dia já está determinado no céu. E ele vai chegar. Ele já está guardado. Esse dia já está separado para ser o dia em que Deus vai se manifestar. Embora muitos julguem demorado. Continuando, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero me demorar um pouco aqui nesse versículo com você. É um dos pontos principais onde eu queria chegar, é esse. Ele é longânimo para conosco, ou seja, paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, vocês todos que estão aqui, Deus é um Deus tão bom. Eu falei até agora de juízo, de ira de Deus. Talvez alguém que não tem muito conhecimento pode estar pensando: esse Deus é muito ruim. Talvez alguém está pensando assim: esse Deus é muito ruim. Um Deus que se ira desse jeito, que vai mandar juízo sobre a terra. Que Deus é esse? Que Deus é esse que esse irmão está pregando aí? Esse não é o Deus que eu conheço, não. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. O problema é que a gente pensa que Deus só é amor e misericórdia. Mas eu quero falar aqui agora um pouco da misericórdia de Deus para você entender e ficar claro que Deus não é só juiz, mas Deus também é misericordioso. Meus irmãos, a gente louvou aqui vários hinos falando do que Jesus fez por nós na cruz. Deus mandou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Deus, ele vendo a humanidade perdida, mandou o Filho dele para derramar o seu sangue por nós, para nos salvar. Será que alguém conhece um ato de amor maior do que esse? Será que alguém conhece um ato de misericórdia maior do que esse? Será que alguém pode amar mais do que Deus? Veja o tamanho do amor de Deus, olhando para a humanidade, mesmo a humanidade sendo pecadora, sendo digna de condenação, porque nós, queridos, nós merecemos o inferno. Nós merecemos o inferno por causa dos nossos pecados. Você sabia disso? Se Deus fosse nos dar o que a gente merece, todos nós seríamos condenados. Todos, sem exceção, ninguém seria salvo, ninguém.
porque nós somos pecadores. Quantas coisas nós já não fizemos errados nessa vida? Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter mandado o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Será que você faria isso por alguém que estivesse te ofendendo todo dia, fazendo alguma coisa contra você? Você daria o teu filho para morrer por aquela pessoa? Deus fez isso por cada um de nós. E a gente pecava todo dia contra Deus. Olha o tamanho da misericórdia do amor de Deus. Jesus ali morrendo na cruz e clamando por perdão para as pessoas, dizendo: Senhor, não lhes impute deste pecado, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E morrendo na cruz pela humanidade, derramando o seu sangue ali pela humanidade. Outra prova da misericórdia de Deus. 2000 anos já estão se passando praticamente, desde quando Jesus morreu. Veja o tamanho da paciência de Deus. Veja o tamanho da misericórdia de Deus. São 2000 anos as pessoas blasfemando de Jesus. São 2000 anos as pessoas rejeitando o seu Filho. São 2000 anos as pessoas batendo a porta na cara daqueles que vão evangelizá-los. São 2000 anos de rejeição pela maioria das pessoas. 2000 anos das pessoas ainda no pecado. 2000 anos as pessoas ignorando a misericórdia e o perdão de Deus. E Deus pacientemente esperando e dando chance após chance para que as pessoas se convertam, mandando pessoa após pessoa para anunciar o Evangelho e dizer: se arrependam, se convertam para Deus, se voltem para Deus, Deus quer salvar a vida de vocês. Se a gente fosse contar quantas vezes essa mensagem de arrependimento já foi pregada na história, cada vez que essa mensagem sai da boca de um servo de Deus, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre o mundo. Aleluia. É Deus dizendo: eu amo vocês, eu quero salvar vocês, eu não quero condenar vocês, eu não quero derramar ira sobre vocês. Voltem para mim, eu quero perdoar, eu quero exercer misericórdia, dar perdão, quero ter comunhão contigo. Volte para mim, eu não quero te condenar. Deus não tem prazer na morte de ninguém, querido. Deus não tem prazer, Deus não se alegra. Deus ele vai exercer juízo, mas com o seu coração dolorido. Pode ter certeza. Porque o desejo de Deus, como diz aqui, é que todos cheguem ao arrependimento. Eu creio que Deus vai exercer juízo chorando, querido. Chorando por ver a humanidade que Ele criou perecendo e indo para o inferno. A maioria, né? Não todos. Porque o desejo dele não era esse. E Ele tem mostrado essa misericórdia por tanto tempo. Talvez você que está aqui hoje não conhece Jesus ainda. Não sei que idade você tem. Mas veja quantos anos Deus está mostrando a misericórdia dele por você. Tantos anos que Ele já te deu de vida, te deu chance após chance de arrependimento. Hoje Ele está te dando mais uma chance para você se arrepender. Deus está dizendo mais uma vez para você: querido, eu te amo. Aleluia. Eu quero exercer misericórdia na tua vida. Eu sou paciente, eu estou esperando por ti. Eu quero te salvar. Mas o juízo está vindo. A minha ira vai ser derramada sobre os ímpios. Mas você não precisa fazer parte desse grupo. Você pode sair do meio deles. Basta você querer se voltar, crer no meu Filho, que você será salvo. Essa é a misericórdia, o tamanho do amor de Deus. Queridos, hoje, o trono de Deus hoje é um trono de graça. Lá em Hebreus 4,16 diz que há um trono de graça. Há um trono de graça no céu. E todos aqueles que querem se achegar a Deus por meio de Cristo alcançam misericórdia. Veja como Deus é bom e é paciente.
no momento hoje, está levantado um trono de graça. Jesus, sabe qual é a função que Jesus está exercendo hoje? De advogado, de intercessor, de salvador da humanidade. Ele subiu ao céu, ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado e está sentado à direita de Deus e exercendo misericórdia e graça sobre todos aqueles que se achegam a Ele, independente do que fizeram, independente do que são, se chegam a Ele suplicando por perdão e arrependimento, Ele derrama graça e misericórdia. Aleluia! A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o quanto há de pecado, mais graça vai ser derramada, se for necessário, sobre a vida daquele que crê. Então o trono hoje é de graça, é de misericórdia. Há um caminho aberto para o Santo dos Santos, onde todo aquele que deseja, que crê em Cristo, pode se achegar a Deus através desse caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho que leva à presença de Deus, que leva a experimentar graça, misericórdia, perdão, reconciliação, vida nova com Deus. Essa é a realidade hoje. Então, querido, hoje o trono é um trono de graça e misericórdia. Mas eu preciso dizer para vocês que essa situação vai mudar. Eu não posso ser omisso e não dizer isso. Essa situação vai mudar. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 13, no dia que o Senhor da casa, ele está falando dele, no dia que o Senhor da casa se levantar e fechar a porta que dá acesso à presença de Deus, muitos vão se ver do lado de fora, batendo e dizendo: Senhor, deixa-nos entrar, nos deixa entrar, e não vão mais encontrar lugar de arrependimento. Querido, hoje o trono é de graça, mas depois, no dia de Deus, no dia do juízo de Deus, vai ser levantado, no dia da vinda de Cristo, como fala aqui, vai ser o dia de Deus, o dia da ira de Deus. Esse trono de graça, ele vai ser substituído por um trono de juízo. Quando acabar a época da graça neste mundo, Deus, Jesus, vai se colocar no seu trono. Ali ele não vai se colocar mais como advogado, ali ele vai se colocar como juiz de toda a terra. E todas as pessoas comparecerão diante dele naquele dia para prestar contas das suas vidas. Isso está registrado lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. O grande trono branco, dia do julgamento de Deus. Nesse dia não haverá mais graça. Nesse dia não haverá mais misericórdia. O momento da graça e da misericórdia é hoje. Amém, Senhor. Glória a Deus. É hoje. Não deixe para amanhã, porque talvez amanhã você não sabe nem se vai estar vivo. O dia de mudar de vida é hoje. Porque mesmo que Jesus não volte hoje, talvez amanhã você não esteja mais aqui. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não pense que depois da morte vai haver um purgatório, como muita gente ensina aí. E que você pode estar lá no purgatório e alguém vai rezar por você aqui, e você vai sair do purgatório e pular para o céu. Isso é uma mentira que o diabo inventa para as pessoas acharem que depois dessa vida ainda vai haver uma chance. Não vai haver mais. A chance é agora, enquanto estamos vivos, enquanto Jesus não veio, a porta da graça está aberta. Não pense que vai haver reencarnações sem fim para as pessoas se aperfeiçoarem, se tornarem santas e perfeitas e serem salvas. Não vai haver. A vida é uma só, e depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, ou a pessoa vai para o paraíso, ou a pessoa vai para o Hades.
que já é um tipo de inferno, onde há condenação. Então, queridos, Jesus, quando voltar, Ele vai se assentar no seu trono para julgar. Ele vai sentar-se para julgar todas as pessoas. E aí, como é que vai ser? Em nome de Jesus, eu quero que você pense sobre isso. Como é que vai ser quando a gente comparecer diante dele? Como é que está a sua vida? Talvez você esteja pensando, irmão, eu sou crente, eu estou dentro da igreja. Quem foi que disse que está dentro da igreja é garantia de que é convertido, que é salvo? Quem foi que disse que andar com a Bíblia debaixo do braço é garantia de que vai entrar no céu? Quem foi que disse que porque você se batizou um dia, por causa disso você vai entrar no céu? Você vai ser salvo? Não, mas irmão, meus pais já eram crentes, eu nasci na fé, eu estou na igreja toda a minha vida. Isso não garante ninguém, querido. Não garante ninguém. Sabe o que garante que nós vamos estar em pé na presença de Deus naquele dia, e aquele dia vai ser um dia de alegria e não de tristeza? É que a gente viveu uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus, em consagração a Deus, em constante arrependimento na presença de Deus. Quando Ele voltar, essas pessoas que estiverem assim é que vão achar misericórdia e graça diante do trono de Deus. Porque tem muita gente que pensa, eu já levantei a minha mão um certo dia na igreja, eu já disse que queria Jesus, eu estou salvo. Se você não permanecer na presença de Deus, vivendo uma vida como um cristão de verdade, em constante arrependimento, onde Deus é tudo para você, onde você vive para a glória de Deus, onde o seu desejo é agradar a Deus, você não é salvo de verdade. Porque aquele que é salvo, as suas obras testificam que a sua fé é verdadeira. Como diz lá em Tiago, não adianta dizer que tem fé se não tiver obras. Se eu digo que eu amo a Deus, as obras da minha vida, o que eu faço, tem que demonstrar que eu amo de verdade, que eu tenho fé, realmente que eu sou um cristão verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque isso é muito sério. Você acha que realmente todo mundo que se diz que é cristão hoje aqui no Brasil, por exemplo, esse dia do juízo vai ser dia de alegria para ele? Você acha realmente? Esse dia, para muita gente que se diz que é cristão, só de boca, vai ser um dia de grande tristeza e decepção. Infelizmente vai ser um dia em que muita gente vai descobrir que estava perdido, mas achava que era salvo. Por que achava que era salvo? Porque não tem entendimento das coisas de Deus e acha que ser salvo é viver uma vida de religiosidade, de aparência. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, no dia que estiverem diante de Jesus, vão ter a maior decepção das suas vidas. Porque eles vão ouvir de Jesus: afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês. Vai ter pessoas que vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Foi Jesus que disse isso. Muitos vão chegar: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, no Teu nome nós fizemos muitos milagres. Senhor, o Senhor estava nas nossas ruas. A gente estava lá, a gente estava nas igrejas, a gente participou dos cultos. E Jesus vai dizer: eu não sei quem são vocês. Vocês não andavam comigo. Queridos, nós precisamos rever a nossa vida todo dia, como Paulo diz, para ver se nós estamos firmes na fé realmente, para ver se nós somos de Deus, para ver se a conversão realmente foi verdadeira, se foi genuína. Porque tem muita gente hoje que está pensando que é cristão e não é. Querido, isso é muito sério. Eu estou falando isso aqui porque Deus ama vocês. Deus quer salvar as nossas vidas.
Deus quer que naquele dia, quando Jesus voltar, seja um dia de alegria para nós. Seja o dia mais feliz da nossa vida. O dia onde nós vamos nos ver face a face. E Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino eterno que tenho preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. O desejo de Deus é que esse dia seja um dia de alegria para nós. Seja um dia de regozijo, onde vamos estar em pé na presença de Deus ali, lavados pelo sangue de Cristo. Deus deseja que seja assim nas nossas vidas neste dia. Porque todos vão passar pelo julgamento. Inclusive a igreja vai ser julgada. Agora a igreja não vai ser condenada. A igreja vai ser julgada para receber galardão, recompensa por aquilo que fez por meio do corpo. Mas tem muitas pessoas que acham que são igreja e que vão receber só recompensa. E na verdade vão receber o que os incrédulos vão receber. Porque na verdade não são igreja. Meus irmãos, isso é um assunto tão sério. Tem muitas pessoas brincando com Deus hoje em dia. Tem muitas pessoas dentro das igrejas vivendo no pecado. Vivendo abertamente no pecado. Vivendo uma vida de negligência com Deus. Vivendo uma vida de omissão. Vivendo uma vida de rejeição a Deus. Dia após dia. Vivendo como um idólatra. Colocando outras coisas em primeiro lugar no seu coração e não a Deus. Nós precisamos acordar, nós precisamos olhar se realmente nós estamos firmes com Deus, queridos. Porque no dia que nós chegarmos diante da presença de Cristo, não vai dar mais para voltar atrás. Não vai dar mais para voltar atrás. Naquele dia a palavra de Deus diz que todos vão ser julgados um por um. Os livros vão ser abertos. Você sabia que nós vamos prestar conta de toda a nossa vida para Deus? De cada ato, de cada pensamento, de cada omissão. Pense você mesmo como cristão. Nós vamos prestar conta de como nós estamos vivendo essa vida aqui como cristãos. Nós vamos prestar contas a Deus também. Como você tem vivido como cristão? Como você tem andado com Deus? Deus, Ele, quando olhaste a tua vida ali naquele momento do julgamento, como é que você vai se sentir diante dele? Como é que você vai se sentir envergonhado ou feliz? Tem muitos cristãos que vão ser salvos e vão receber grandes recompensas, porque se dedicaram a Deus, porque viveram para a glória de Deus, deram tudo de si. Alguns vão receber menos, mas amaram a Jesus de verdade e vão ser salvos. Mas quantos, queridos, que um dia foram cristãos até, vão ser rejeitados totalmente? Eu não sei se você já leu a parábola do servo bom e do servo mau, lá em Mateus capítulo 24 também. Jesus fala que Ele concedeu aos seus servos, várias coisas, tarefas para eles andarem, para viverem naquilo. E quantas pessoas estão vivendo e negligenciando a Deus nas suas tarefas, naquilo que foi confiado a ela, nos seus talentos, nos seus dons, na sua vida em si. Eles estão vivendo como um servo mau. Estão vivendo como alguém que crê que Deus não é nada, como se fosse um incrédulo. Mas um dia foram até cristãos, um dia se arrependeram dos seus pecados, mas se voltaram para si mesmos depois, se voltaram para o mundo e estão vivendo como se não conhecessem a Deus. Se tornaram servos maus. No dia que o Senhor voltar, todos os servos vão prestar conta, os bons e os maus. E aí o que vai ser? O que vai ser de nós? Uma coisa, irmãos, que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos. As pessoas estão no mundo aí perecendo, estão morrendo. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão precisando de salvação. Nós conhecemos a salvação. O que nós estamos fazendo? Você sabia que nós vamos prestar conta disso diante de Deus?
As pessoas podem ser condenadas. A palavra de Deus diz, mas se nós não falarmos nada para ela, Jesus vai requerer o sangue delas das nossas mãos. Ou seja, Ele vai cobrar de nós. E aí eu quero que você reflita sobre isso. Porque Deus, nesses últimos tempos, Ele deseja levantar uma geração de cristãos avivados, comprometidos com Ele. Aleluia. Pessoas que venham realmente fazer a diferença, queridos. Lembra do exemplo que eu falei no início, da bomba? Imagine que uma bomba fosse ser jogada aqui. Você sabia que todo mundo ia morrer. Mas imagine que ninguém soubesse disso, só você soubesse. O que você ia fazer? Você ia ficar parado na sua casa assistindo televisão? Você ia ficar parado na sua casa jogando videogame? Sabe o que a gente hoje, muitas pessoas estão fazendo como igreja? O mundo está perecendo, o mundo está indo para o inferno, o dia do juízo está chegando, Jesus daqui a pouco está voltando, e nós, muitas vezes, não estamos fazendo nada. Muitas pessoas não estão nem aí para os outros, estão vivendo só para si mesmos, preocupados só com a sua própria salvação. Seus vizinhos estão morrendo, as pessoas com quem você estuda estão morrendo, as pessoas do seu trabalho estão morrendo e indo para o inferno. O que você está fazendo como cristão? Será que a gente vai deixar mesmo essas pessoas morrerem do nosso lado, serem condenadas, e a gente não vai ter coragem nunca de abrir a boca para dizer para elas: Deus quer te salvar, Jesus quer ter uma obra na sua vida, Ele quer te perdoar, se arrependa dos seus pecados? Será possível que nós vamos nos calar, queridos? Será que a gente acha que nós não vamos prestar contas disso para Deus? Será que a gente acha que Jesus não vai cobrar isso de nós? Porque no dia do juízo, todas aquelas pessoas vão estar no tribunal perante Cristo. As pessoas do seu trabalho vão estar lá, as pessoas do seu colégio vão estar lá, as pessoas com quem você já conviveu, as pessoas com quem você anda, vão estar todos lá. Muitos deles condenados ao inferno. Como é que você vai se sentir? Eu quero que você responda para mim, não. Eu quero que você responda para Deus. Como é que você vai se sentir naquele dia, você vendo todas aquelas pessoas condenadas ao inferno, você sabendo que não tem mais jeito para elas, você sabendo que você conviveu com elas, que você podia ter feito a diferença na vida delas e você não fez nada? Como é que você vai se sentir naquele dia? Meu irmão, a hora de fazer a diferença é agora. É agora. Vamos pregar o Evangelho, irmãos. É urgente, a humanidade está perecendo. As pessoas vão para o inferno. Elas precisam ouvir da salvação. Você conhece a salvação. Você foi salvo. Você foi alcançado pela graça. Deus quer usar a tua vida, querido. Deus quer usar você para salvar pessoas. Aleluia. Não se omita em nome de Jesus. Fale para elas. Mas, irmão, elas vão me achar um louco. Deixe que achem, querido. Deixe que achem. Sabe, o momento da gente fazer alguma coisa é agora. É agora, queridos. O dia do juízo está chegando. Como a gente viu aqui, é um dia de destruição. É um dia de destruição dos ímpios. É um dia onde Deus vai derramar juízo sobre a terra e depois vai julgar todas as pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa, queridos. Nós temos que nos levantar. Não é possível que a gente olhe essa situação e continue dormindo. Nós temos que nos despertar, queridos. E aí eu pergunto para você: como você está vivendo a sua vida como cristão? Para você, será que é mais importante o nosso lazer, as futilidades que às vezes as pessoas se entregam, do que a salvação das almas? Deixa eu dizer uma coisa para a gente refletir. Nós vamos passar toda a eternidade com Deus, queridos. Toda a eternidade na presença de Deus vai ser uma eternidade de alegria, de descanso, de regozijo, de adoração. Lá nós vamos só comemorar, adorar a Deus, andar na presença de Deus. Você vai ter todo o tempo para descansar, para fazer coisas maravilhosas, para estar ali na presença do Senhor. Vai ser algo tremendo e maravilhoso.
Mas, querido, o momento agora é de guerra, irmãos, é de luta. O diabo está destruindo a vida das pessoas. Nós somos o exército de Deus nessa terra. Deus quer usar as nossas vidas para salvar essas pessoas, irmãos. Nós precisamos acordar. A gente precisa entender a realidade que a gente está vivendo hoje. Nós precisamos parar de nos preocupar com besteira, de nos preocupar só com os nossos problemas. Às vezes a gente acha que tem problemas, às vezes os nossos problemas não são nada comparado com o que as pessoas no mundo estão passando. Você tem Cristo, você é salvo, você é abençoado por Deus. Deus cuida de você todo dia, cuida da sua família, da sua casa, providencia tudo que você precisa, te deu perdão, te deu restauração. Você acha que tem problema? Você acha que o teu problema se compara àquelas pessoas que estão perecendo e indo para o inferno sem Cristo? Aquelas pessoas têm um problema, aquelas pessoas precisam ser ajudadas, querido. Às vezes nós só pensamos em nós. Se a gente entendesse a gravidade disso aqui, de que o dia do juízo está chegando, o dia que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, nós nos levantaríamos dessas cadeiras aqui, a gente ia sair desse culto aqui e a gente iria viver de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Impactar este mundo com o Evangelho, pregar para as pessoas, fazer a diferença onde estivesse, na rua, no trabalho, no colégio. Se a gente entender isso, a gente vai evangelizar, a gente vai distribuir folheto, vai anunciar Jesus, falar dele, fazer o que for, gastar a nossa vida servindo ao Senhor, dando o nosso melhor para Ele, vivendo para a glória dEle. É sobre isso que fala também naquele texto ali, quando Jesus compara com a geração de Noé. Eu já vou terminar aqui. Que aquela geração não se importava com Deus. Aquela geração de Noé só se importava em comer, beber, casar, se dar em casamento. Eu quero que a gente reflita, será que a gente está vivendo diferente? Será que a gente se importa com Deus, com o que Deus se importa? Ou será que a gente só se importa com os nossos prazeres, com a nossa vida, com o que a gente usufrui nesse mundo, em acumular bens, em viver para si, em fazer projetos? Querido, o dia do juízo está vindo. Deus está querendo derramar salvação. E um dia, como eu falei, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E nós vamos ser julgados por tudo. Como eu disse, talvez muitos cristãos até, que acham que vão ser salvos, vão ser condenados. Por que vão ser condenados? Porque na vida deles, eles mostraram que na verdade eles não amavam a Deus, amavam a si mesmos. Viveram só para si. Porque não adianta dizer que ama a Deus só de boca. Não adianta dizer, Senhor, eu te amo, tu és tudo para mim. Aquele que ama a Deus, vive para a glória de Deus. Vive como um verdadeiro servo de Deus. E pare para pensar nisso. As pessoas, eu quero que você saia daqui pensando nisso. Pense nas pessoas que você conhece, né? Pense nessas pessoas que estão perdidas, os seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho de escola. Eles vão estar lá também diante do tribunal de Deus. Você já pensou qual vai ser a sentença deles naquele dia? Você já pensou que você pode fazer a diferença na vida deles e talvez você não está fazendo? Como você vai se sentir vendo eles sendo condenados, vendo eles indo para o inferno, sabendo que não vai haver mais chance nenhuma, que a porta da graça se fechou e só vai restar condenação, juízo de Deus por toda a eternidade, condenados a uma separação eterna de Deus para sempre, vivendo em tormentos, em chamas de fogo, onde vai haver pranto e ranger de dentes, onde não vai haver manifestação da presença de Deus nenhuma, só sofrimento. E Deus quer nos usar para mudar isso. Nós precisamos tomar uma postura de verdadeiros servos de Deus. O dia do juízo está chegando.
nós vamos comparecer diante do tribunal. E o que nós estamos fazendo, se preparando para este dia, porque esse dia vai chegar, talvez mais rápido do que a gente imagina. Então que a gente possa refletir sobre isso, em nome de Jesus, e Deus nos abençoe.